paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus continue assim abençoando a tua vida, te dando graça. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva para que você esteja recebendo os vídeos, mensagens que vão abençoar a tua vida. Nosso propósito é de trazer a palavra de Deus para aqueles que realmente estão precisando de uma palavra, de uma orientação. Muitos estão precisando de uma palavra de condução, de orientação. Você se inscrevendo no nosso canal, você está recebendo os links para que você seja realmente ricamente abençoado. Deus ele tem uma proposta para as nossas vidas. Deus ele tem algo especial a tratar conosco, e através da sua palavra ele tem mudado vida, ele tem transformado testemunhos. Nós temos visto acerca daquilo que Deus ele tem proporcionado, aquilo que Deus tem feito na vida das pessoas que tanto precisam de um socorro de Deus nas suas vidas. Então, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, torne um parceiro desse canal para que nós possamos ter mais e mais oportunidades de estar levando a palavra de Deus para pessoas que estão tão distantes, mas são tão carentes de receber uma palavra de Deus. Deus te abençoe neste momento, te dê graça, em nome de Jesus. Paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Quero, neste momento, trazer uma palavra de Deus ao seu coração, uma palavra de orientação que venha realmente mostrar a nossa real condição, como outrora nós vivíamos, e após Jesus ter morrido lá na cruz do Calvário, nos deu a oportunidade de nós desfrutarmos de uma nova vida com Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, aos irmãos de Éfeso, Paulo ele faz uma declaração no capítulo 2, e especificamente no versículo 1, Paulo diz que ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo está mostrando para os irmãos da comunidade de Éfeso a real condição que eles outrora viviam, e agora a condição que eles estão vivendo foi justamente por causa da graça de Deus, foi por causa do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 3, no versículo 9, ele diz que não havia ninguém que buscasse a Deus, não havia nenhum justo. E no versículo 23, ele diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. E no capítulo 2 de Efésios, ele diz: e vós estando mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, nós outrora estávamos mortos, nós vivíamos de acordo com a nossa própria natureza, a natureza humana, a natureza pecaminosa. Eram nossas próprias práticas que cada dia nos tornava mais e mais nesta condição de condenados e de pecadores. E o que foi que levou-nos a esse outro estado de vida? Foi justamente a declaração que está lá em João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. João está declarando que Deus ele amou esse mundo, as pessoas, essas criaturas feitas pelas suas mãos. Deus amou de uma tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo ele faz essa declaração aos irmãos de Éfeso, mostrando a condição que eles outrora viviam.
eles vos deu vida. Ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos. Ou seja, a decisão de nos dar vida partiu do próprio Deus. Ele nos deu vida porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vidas. E Paulo, ele diz que nós andávamos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Ou seja, nós estávamos vivendo segundo os nossos próprios pensamentos e as nossas próprias atitudes, as nossas próprias práticas, os nossos próprios conceitos de vida. E o que este mundo pode oferecer para um homem, este homem com esta natureza pecaminosa sem Deus? Os vícios, as drogas, outras coisas mais que distanciavam esse homem da presença de Deus. Essa velha natureza pecaminosa realmente testificava que esse homem estava realmente condenado, porque ele não tinha nenhuma possibilidade de, por ele mesmo, ser salvo. E Paulo declara isto no versículo 4 do capítulo 2. Paulo deixa isso bem claro, diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou. Ele está dizendo o seguinte, a decisão de salvar este homem, ela partiu do próprio Deus. Por quê? Porque este Deus, ele é rico em misericórdia. Esse Deus, ele é tão rico em misericórdia que ele, por ele mesmo, decidiu salvar esse homem. Por quê? Por causa do grande amor de Deus. Ele é rico em misericórdia, decidiu salvar esse homem por causa do seu grande amor, com que ele nos amou. Isso é grandioso, porque foi o grande amor de Deus que nos alcançou. Deus olhando para essas criaturas, Deus olhando para o homem que estava desgarrado, sem nenhuma condição de salvação, Paulo está dizendo assim, olha, outrora vocês viviam nos vossos delitos e pecados. Vocês viviam segundo o curso desse mundo, mas uma coisa eu quero vos lembrar, este Deus que é rico, tem algumas versões que dizem assim, ele é riquíssimo em misericórdia. E com grande amor ele nos amou. Por causa do seu grande amor, com que nos amou. E aí ele volta a repetir no versículo 5 do capítulo 2, ele diz, estando nós mortos, estando vós mortos nos vossos delitos, e diz, e nos deu vida, juntamente com Cristo. Esse homem estava morto, espiritualmente esse homem estava morto. Não havia nada nesse homem que desejava a presença de Deus. Não havia nada nesse homem que conduzia ele a Deus, porque a sua natureza era pecaminosa. E a natureza carnal, ela anseia por coisas da carne. Então não havia nada nesse homem que desejava, que anseiava pela presença, pelo perdão, pela uma reconciliação. E Paulo está declarando que esse Deus que é rico em misericórdia e por causa do seu grande amor com que nos amou, ele nos resgatou. E no versículo 5, como eu já li agora há pouco, Paulo diz que estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, enquanto Cristo estava derramando o seu sangue na cruz do Calvário, ele estava morrendo e nós estávamos obtendo vida. A morte de Jesus nos deu vida. A morte de Jesus nos deu garantia de vida eterna. A morte de Jesus nos deu garantia de santidade. A morte de Jesus nos deu garantia de uma proximidade, de uma reconciliação com Deus. Porque foi do agrado do Pai.
Era a vontade de Deus, por causa do seu grande amor, que ele entregou o seu Filho em resgate da humanidade caída. E uma coisa que nos chama a atenção, que o homem em si mesmo, ele não teria nenhuma condição de ser salvo, de alcançar a salvação. Este homem, ele não tem nenhum mérito no que se chama salvação. Por quê? Porque Paulo fala no versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o homem não tem nenhum demérito, o homem não tem mérito nenhum naquilo que se diz respeito à salvação. Deus decidiu amar esse homem, Deus decidiu resgatar, por causa do seu grande amor, ele deu o seu Filho em resgate deste homem, e Paulo diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. No capítulo 1 da carta aos Efésios, no versículo 7, Paulo diz que no qual temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, nós temos a redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Nós temos a remissão pelo sangue de Jesus Cristo. Ele diz, pelo seu sangue, a redenção dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E o que é graça? Graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos ser salvos, porque nós estávamos condenados. É por isso que Paulo ele faz uma declaração linda em Romanos, capítulo 9, ou seja, capítulo 10, versículo 9. Se com o teu coração tu creres que Jesus Cristo morreu, ressuscitou dentre os mortos, ele diz, tu serás salvo. O versículo 10, Paulo diz, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. 1 João, capítulo 1, versículo de número 7, João faz uma declaração extraordinária. João diz, se andarmos na luz como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, a graça de Deus, ela nos alcançou por causa do grande amor de Deus para conosco. Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho. E Paulo ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso é um dom de Deus. Então Paulo ele traz essa declaração que somente Deus, somente o Senhor pode salvar o homem. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Ou seja, não é mérito de vocês. Vocês não têm mérito nenhum. O homem não tem condição de ser salvo por si mesmo. Mas é Deus, é Cristo que salva este homem por causa do grande amor de Deus. Então o homem ele não tem nenhum mérito, como eu já falei, de conquistar pelos seus próprios esforços pessoais, de homens ou de mulheres, mas é ofertada gratuitamente pela incalculável, glória a Deus, gratuitamente pela incalculável preço pago com o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então a gente observa que essa salvação ela é aplicada e confirmada pelo Espírito Santo, o qual nos marcou com propriedade de Deus, sendo Ele mesmo a garantia de que recebemos
o que Deus prometeu ao seu povo. A gente observa isso aí em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Ele diz que em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho, que é a vossa salvação, tendo nele também crido e tens selado com o Santo Espírito da promessa. Então nós temos esta certeza, nós temos esta convicção que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, que nós fomos levados a Deus pelo Espírito Santo, ao qual nos marcou. Paulo disse que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Fique com esta palavra de reflexão, que Deus ele possa assim ter trazido esclarecimento ao seu coração. Observe a condição que outrora nós vivíamos e a condição que nós estamos agora. Se você ainda não tomou uma decisão, se você ainda está andando e vivendo segundo o curso deste mundo, eu quero te convidar agora a fazer uma autorreflexão na sua vida. Como é que você tem vivido? Quais os questionamentos que você tem feito acerca da sua vida como pessoa? Você é aquela pessoa que tem realmente conquistado a confiança das pessoas? Você é aquela pessoa que tem credibilidade? Porque a gente percebe que pessoas que andam segundo o curso desse mundo, muitos deles estão desiludidos. Muitos deles, até os próprios familiares, diz: você é um caso perdido, você não tem mais jeito. Você não tem mais saída, não há solução mais para a tua vida. Por quê? Por causa do vício, por causa das drogas, por causa da mentira, por causa da inveja, por causa de tantas coisas que têm aprisionado você, tem levado você a tomar decisões que não é esta a vontade do seu coração, mas isso tem levado você ao descrédito. Isso são condições de quem realmente está morto nos vossos delitos e pecados. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que está ouvindo através deste vídeo aula, eu quero que você entenda: Jesus, ele morreu por você. Deus amou você de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito, o único filho que ele tinha. Ele enviou em resgate. Sabe por que Deus enviou Jesus Cristo em resgate do homem? Porque Deus acredita que este homem, ele tem a oportunidade de ser diferente. Esse homem tem a oportunidade de reescrever a sua nova história. A história do homem, ela não termina quando alguém diz que você não tem mais jeito. A sua história, ela só termina quando Deus decide que não tem mais jeito. Mas enquanto o Senhor Jesus não colocar um ponto final na tua vida, você tem a oportunidade de levantar da condição que está e mudar a sua história. Porque nós não podemos andar e viver de cabeça baixa sabendo que tem um Jesus que nos ama, que tem um Jesus que acredita em nós, que tem um Jesus que aposta em nós, que tem um Jesus que acredita nos seus sonhos, que tem um Jesus que acredita que você pode se levantar da onde você está. João, escrevendo no Apocalipse, capítulo 3, o versículo 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Sabe o que é que Jesus está dizendo? No momento que você der crédito para aquilo que eu estou falando, para aquilo que eu estou dizendo, você vai abrir a porta e eu vou entrar no seu coração. E quando eu entro no coração daqueles que estão desacreditados, vai ter festa na sua casa, porque uma nova vida, uma nova perspectiva, um novo homem está se levantando
para ser um vencedor. Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo de número 17, Paulo diz assim: quem está em Cristo, aquele que está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Paulo está dizendo assim, é uma nova vida, é uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar, é uma nova oportunidade de você desfrutar do novo de Deus na sua vida. Por isso não recue, continue olhando para a frente, acreditando que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Para terminar, Paulo diz no capítulo 8 de Romanos, versículo 1, Paulo diz assim: já, presente, já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. E se o sangue de Jesus te purificou, não há homem na terra que possa condenar você. Por isso, creia que Jesus Cristo, Ele morreu para te salvar. Vós estavam mortos nos vossos delitos e pecados, mas Ele vos deu vida. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Jesus te ama. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, em nome de Jesus.